Bom dia a todos. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Estamos no Ministério da Economia e Planeamento e, como habitualmente, às quintas-feiras organizamos um webinar nos vários setores ligados ao Prodesma. Hoje é dia 9 de setembro de 2021. Peço imensas desculpas, tivemos aqui alguns problemas técnicos que pelos vistos persistem com som. Eu gostaria de pedir para desativarem o som dos vossos microfones. Como dizia, sejam bem-vindos. Nós temos, como habitualmente, um webinar às quintas-feiras. Hoje vamos ter um webinar no âmbito do Prodesma também sobre o tema Serviços Veterinários, Situação Atual e Perspectivas. Para o efeito, temos como preletor principal o Dr. Joaquim João Massolari Diniz, que vem ladeado e acompanhado pelo Dr. Capitão Cabonde. Meus senhores, muito obrigada por terem acedido ao convite à realização deste programa. Tenho a certeza que temos assuntos muito importantes que serão hoje aqui apresentados e discutidos. Obrigada. Também gostaria de agradecer a presença das pessoas que estão na sala. Nós temos os nossos convidados na sala via Zoom. Muito obrigada a todos por terem acedido ao convite e por estarem presentes. Esperamos que tenham que participem e que apresentem as vossas dúvidas e que exponham as vossas as questões que acharem pertinentes. Agora, algumas palavras sobre o Dr. Joaquim Massolari. O Dr. Joaquim Massolari, de 1985 a 1990, a sua licenciatura em médico veterinário por Faculdade de Ciências Agrárias no AMB. Como formação profissional de 94 a 99 foi chefe de departamento de Tecnologia e Indústria Animal. 2001 a 2005, chefe de departamento de Sanidade Animal e Saúde Pública Veterinária na Direção Nacional de Pecuária. De 2005 a 2007, chefe do Departamento de Sanidade Animal do Instituto de Serviços Veterinários. 2008 a 2009, coordenador nacional do projeto regional de controlo de doenças animais transfronteiriças, com o cargo de assessor principal. Atualmente, o Dr. Massolari Diniz é coordenador do programa de bovinicultura de Corte e Leite, junto da Direção-Geral de Serviços Veterinários. Temos também que vai fazer, depois da apresentação do Dr. Massolari, o Dr. Capitão Cabonde, que é chefe de Departamento de Sanidade Animal. Meus senhores, muito obrigado, bom dia. Vamos começar a nossa jornada de trabalho. Dr. Massolari, a palavra é sua. Ok, muito obrigado, muito obrigado.
Ok, muito obrigado, muito bom dia a todos. Nós queremos agradecer em primeiro lugar a todos os quantos acedereram ao nosso convite para juntos então falarmos sobre o que é o Instituto dos Serviços de Veterinária. Portanto, nós Pois nós começamos por dizer que o Instituto dos Serviços de Veterinária, que abreviadamente nós podemos designar por ISV, é uma pessoa coletiva de direito público dotada de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, criado para assegurar a coordenação e a execução das políticas e estratégias definidas no domínio da pecuária nacional. Portanto, está em linhas gerais o que é o Instituto dos Serviços de Veterinária. Temos que acrescentar também que tem a sua sede em Luanda e é de âmbito nacional e projeta-se a nível nacional através dos departamentos provinciais e serviços municipais de veterinária. Então, como principais atribuições, nós podemos resumir em duas, fundamentalmente, que é a saúde animal e saúde pública veterinária. Ora, conta com um dispositivo legal constituído pela Lei 4/04 de 13 de agosto, o regulamento desta lei, e ainda conta, portanto, com o Código Sanitário dos Animais Terrestres da Organização Mundial de Sanidade Animal, OIE. O Instituto de Serviços Veterinários, pois, tem focado as suas atividades seguindo o lema do prado ao prato e do pressuposto uma só saúde. No domínio da saúde animal, pois, anualmente tem-se levado a cabo campanhas de vacinação contra as principais doenças de declaração obrigatória e de interesse do Estado, nomeadamente a peripneumonia contagiosa bovina, escarbúnculo hemático e sintomático e dermatite nodular contagiosa dos bovinos. Portanto, essas são estas doenças de interesse do Estado que o Instituto dos Serviços de Veterinário leva a cabo anualmente para o controle de doenças. Ora, muito bem, para o controle efetivo dessas doenças, outras atividades têm sido levadas a cabo, como a vigilância epidemiológica ativa e passiva. Ora, no particular, da campanha de vacinação animal, pois nós no próximo ano temos programado uma campanha de vacinação em bloco. Nós vamos dividir o país em regiões, região norte, centro, sul e leste, para uma vacinação em bloco, uma vacinação sistematizada durante 5 anos, a partir da qual nós poderemos, a posteriori, fazermos o mapeamento das doenças, portanto, durante 5 anos, para ver se de facto nós a posteriori, tenhamos uma ideia exata do estado sociosanitário do país. Ora, mais à frente, nós podemos dizer que as principais doenças diagnosticadas no país são, portanto, conforme nós vemos aqui, os bovinos. Nas espécies bovinas, nós temos a peripneumonia contagiosa bovina, a febre aftosa, o escarbúnculo hemático e sintomático, tripanosomíase, babesiose, anaplasmose, tuberculose, dermatite nodular contagiosa dos bovinos, dermatofiloses e sarnas. Isso na espécie bovina. Nos pequenos ruminantes, nós temos, já foi diagnosticada a peste dos pequenos ruminantes, as ostrioses e parasitoses, entre outras, parasitoses gastrointestinais e as sarnas.
Na espécie suína, nós diagnosticamos a peste suína africana, xistercose, triquinose, entre outras. Nas aves, temos a pseudopeste aviária, pataca africana, desculpa, com erro, que é a doença de Newcastle, a coriza e o gumboro. São as principais doenças que nós temos diagnosticadas em Angola. Queríamos dizer que neste capítulo o Instituto de Serviços Veterinários conta com os laboratórios do Instituto de Investigação Veterinária e de alguns pequenos laboratórios dos departamentos provinciais para confirmação de diagnóstico. Entretanto, nós temos recorrido às vezes ao laboratório da Namíbia e do Instituto de Veterinária do Botsuana, fundamentalmente no que diz respeito, por exemplo, à febre aftosa. Quando nós registramos o surto da febre aftosa e da PPR, portanto, que é a peste dos pequenos ruminantes, nós escolhemos as amostras e temos recorrido também aos laboratórios da Namíbia e do Botsuana. Ora, quanto à estrutura da produção pecuária do país, nós podemos dizer que 90% a 95% do armentio pecuário bovino encontra-se principalmente ao sul do paralelo 13, no chamado complexo de Ordenha, que abrange as províncias da Huila, Cunene, Namibe, Cuando-Cubango e ainda as províncias de Benguela e Huambo. Também é importante dizer que 80% a 85% do efetivo pertence ao setor familiar, em que se pratica, portanto, a exploração extensiva. Também é importante dizer que, portanto, grande parte deste gado comercializado para o abate é canalizado para Luanda, como nós sabemos que neste momento é o maior centro de consumo do país. O trânsito de animais, pois, é controlado pelos serviços de veterinária através das guias sanitárias de trânsito emitidas pelos departamentos provinciais do ISV. Portanto, essas guias sanitárias são passadas para os nossos técnicos que estão espalhados nos nossos departamentos provinciais. Nesta guia sanitária, pois, nós afirmamos, nós certificamos que os animais foram vacinados contra as principais doenças de interesse do Estado, em que testamos também que os animais se encontram próprios, portanto, para serem levados até aos principais centros de abate e depois comercialização do produto final. Portanto, conforme temos aqui, ao longo do trajeto, os transportadores são obrigados a apresentar este documento quando interpelados pelos fiscais ou inspetores do Instituto de Serviços de Veterinária, ISV. E esta guia de trânsito, depois, deve ser apresentada aos seus serviços de veterinária de destino para controlo e rastreabilidade, porque só assim é que nós poderemos mais facilmente controlarmos as doenças, pois que nos matadores, se nós tivermos o registro dos animais chegados, portanto, nós sabemos qual é a sua origem e depois da inspeção nós podemos, portanto, determinar que esta ou aquela doença é originária daquela região e aí mais facilmente nós conseguimos atuar com mais precisão. Nas portas de entrada do país e nos principais nós rodoviários estão montados os postos de fiscalização e controlo para o efeito. Portanto, só assim é que nós poderíamos, portanto, controlar o movimento de animais ao longo do país. Não tem sido fácil, evidentemente, não é? Porque nós lutamos, portanto, temos alguns problemas relativamente ao número de técnicos, mas, em princípio, em alguns locais onde não temos os nossos técnicos, pois técnicos dos outros setores do Ministério podem, portanto, ajudar o ISV nesta ação. Para a importação de animais, os produtos de origem animal, os interessados, pois, procedem ao licenciamento dos mesmos. Portanto, à chegada ao país, o proprietário, portanto, deve exibir o certificado sanitário internacional, quando se trata de produtos de origem animal, ou o certificado zoossanitário internacional, no caso, portanto, de animais vivos, além do certificado de origem e
salubridade. Portanto, os produtos chegam ao país, faz-se uma inspeção documental e a partir dali faz-se então a inspeção física. Se o técnico tiver alguma dúvida, depois colhe amostras e envia para o laboratório, neste caso o nosso Laboratório Central de Agricultura, para confirmação do diagnóstico de alguma doença que porventura possa existir. Portanto, neste domínio, conforme dissemos atrás, o ICV e o Ministério da Saúde jogam um papel de transcendente importância nas doenças zoonóticas, realçando a máxima de que a medicina humana cura o homem e a medicina veterinária cura a humanidade. Nós podemos realçar que, de facto, grande parte das doenças que assolam os homens, pois, provém de animais. Daí esta máxima de que a medicina humana cura o homem e a medicina veterinária cura a humanidade. Mais adiante, nós dissemos que, com base na Lei 4/04, de 13 de agosto, que é a Lei da Saúde Animal, bem como o regulamento da lei, todos os estabelecimentos que manuseiam produtos de origem animal e seus subprodutos destinados à alimentação humana e animal, bem como os matadores industriais, modulares, matadores municipais, locais de matança e de abate, talhos e similares, devem ser inspecionados pela autoridade veterinária do país, que é o Instituto dos Serviços de Veterinária. Inclui, outros sim, as fazendas ou unidades de exploração pecuária. E o SCV recorre também, portanto, ao Código Zoossanitário dos Animais Terrestres da Organização Mundial de Sanidade Animal. Bom, de realçar que, no que diz respeito aos matadouros, nós temos, na maior parte dos casos, nós temos os locais de matança ou locais de abate, e não necessariamente um matador industrial ou um matador municipal. Nós temos pouco mais, conforme disse há bocado, nós temos, na maioria das vezes, na maioria dos casos, nós temos os locais de abate ou locais de matança. Ora, nós sabemos que, portanto, estes locais, estas infraestruturas desempenham um papel extremamente importante no controle das doenças zoonóticas. É um elo de realce na cadeia do prado ou prato, e neles se executam duas atividades de realce, que é a inspeção do animal antes de ser abatido, que é o exame ante-mortem, o chamado exame ante-mortem, e depois de abatido já em carcaça, o exame post-mortem. Portanto, são essas duas atividades fundamentais que têm que ser feitas para nós garantirmos um produto final próprio, portanto, para consumo humano. Nós sabemos que, muitas das vezes, não obstante o facto dos animais serem inspecionados na altura do embarque, portanto, para os locais de matança, portanto, faz-se este exame, porque há doenças, portanto, que nós podemos diagnosticar, mesmo já no matador, podemos diagnosticar uma ou outra doença. Depois do abate do animal, há que fazer, portanto, a inspeção às carcaças, porque a partir dali também podem aparecer outras doenças, ou podem aparecer, portanto, outras doenças. Daí que a importância, portanto, destas duas ações, que é o exame ante-mortem e o exame post-mortem. O ICV, nesse domínio, conta com um grupo de técnicos inspetores que têm envidado esforços no sentido de introduzir no circuito comercial um produto viável, em boas condições de higiene e salubridade, próprio para o consumo humano. Para este efeito, nós temos levado a cabo alguns cursos de curta duração, reciclagem constante rumo à constituição de um Corpo Nacional de Inspetores à altura das exigências. Evidentemente que não tem sido fácil. Nós temos que informar que, portanto, muitos dos nossos técnicos ainda não têm feito o trabalho conforme deve ser feito. Daí o Instituto de Serviços de Veterinária periodicamente submeter os técnicos a alguma reciclagem constante, para que, de facto, paulatinamente, nós possamos
introduzir no circuito comercial o produto que de facto não venha constituir atentado à saúde pública. Também temos que dizer que também o número de técnicos não é o suficiente para uma cobertura nacional, nós temos que afirmar isso. E esse é um trabalho que tem sido feito paulatinamente e pensamos nós que num tempo futuro nós teremos esse problema resolvido e a partir dali então nós podemos afirmar categoricamente que o produto introduzido no circuito comercial, portanto, é um produto que não periga a saúde das populações. Por outro lado, as instalações de abate e inspeção espalhadas pelo país têm sofrido o seu devido tratamento, quer na melhoria das condições de abate como de inspeção. De facto, aqui e ali, portanto, nós temos orientado os utentes destes locais de matança, nós temos orientado no sentido de terem instalações propícias para, de facto, nós temos um produto viável. Aí também nós podemos também contar, portanto, com as autoridades municipais, pois que temos um caso no município da Ganda, na província de Benguela, em que o administrador do Cobal recorreu ao PIM e criou-se um local de abate. Podemos assim dizer que naquela área, praticamente, os abates clandestinos já são coisas do passado. Bem que pedimos veementemente já agora às autoridades municipais portanto, numa conjugação de esforços com o ISV, instalarmos ou criarmos essas infraestruturas que desempenham um papel extremamente importante na saúde das populações. Por outro lado, as instalações de abate e inspeções para o país têm sofrido o seu devido tratamento, quer na melhoria das condições de abate como de inspeção, como acabamos de afirmar. Este Instituto, sempre que uma situação pontual assim o exigir, tem enviado inspetores a fazer trabalho inspectivo a grandes plataformas frigoríficas, matadores industriais em países com grande volume de exportação de carne para Angola. De facto, o ISV tem enviado periodicamente, ou quando as necessidades assim o exigir, uma situação pontual aparecer, o Instituto tem enviado técnicos para alguns países, de facto, com um volume de exportação muito grande para Angola. Temos o IEC, que de facto também é um instrumento que o ICV tem utilizado para que as populações, os utentes, portanto, de todos esses estabelecimentos de abate, portanto, tenham uma consciência melhor, portanto, para que de facto todos os produtos que saiam destas instalações sejam próprios para o consumo humano. É o que nós frisamos aqui, portanto, tem sido também a pedra de toque neste domínio. Encontros de esclarecimento a todos os atores econômicos ligados a esta problemática têm sido realizados, não só nas grandes cidades, como também no meio rural. Esta ação tem tido, portanto, uma aceitação muito grande por parte destes elementos. Relativamente à carne importada, pois o procedimento tem sido este, portanto, conforme nós afirmamos aqui à frente, em que a carne importada tem sofrido tratamento semelhante, todo o produto só é introduzido no circuito comercial, depois de devidamente inspecionado pelos serviços competentes, tendo atenção às boas práticas de higiene e salubridade. Quando há suspeita de impropriedade para consumo humano, pois as amostras são colhidas e enviadas ao Laboratório Central do Ministério da Agricultura e Pescas para confirmação do diagnóstico. Ora, vamos para um assunto não menos importante que é os recursos humanos. Portanto, conforme nós afirmamos aqui à frente, tem sido um dos problemas deste organismo. Frisamos de que o número de técnicos, tanto médios como e principalmente superiores, não tem sido suficientes
para uma boa cobertura de assistência técnica, para um efetivo pecuário, portanto, nós estamos aqui à frente de bovinos 4.500.000, pequenos ruminantes 4.100.000, suínos 800.000. Portanto, estes números com certeza que poderão sofrer, uma vez que está em curso, portanto, o programa do está em curso o programa de censo populacionário da agricultura e pescas. Portanto, depois deste programa, pois com certeza nós iremos atualizar esses dados que nós estamos aqui. O número de técnicos, conforme abordamos atrás, não tem sido suficiente. Alguns fatores estão na base para o quadro atual, só para citar alguns. O número reduzido de candidatos nas estruturas do ensino superior e médio, no ramo da medicina veterinária, como as consequências. Portanto, tem havido muito pouca afluência à Faculdade de Ciências Veterinárias. O número reduzido de quadros que opta em trabalhar para o setor público. Portanto, toda a malta, uma grande parte dos nossos estudantes que terminam o seu curso superior, vão para o setor privado ou então recorrem a outros departamentos ministeriais. Isto porquê? Porque nós estamos aqui à frente a remuneração salarial muito pouco aliciante, o não pagamento, por exemplo, de subsídios remuneratórios já estatuídos, mas não praticados. Isto, de facto, tem acontecido. Portanto, infelizmente, a remuneração não tem sido tão convidativa, daí que muitos técnicos, muitos estudantes depois do curso optam em recorrer a outros departamentos ministeriais ou para o setor privado. Temos a carreira profissional não suficientemente definida, também é um dos fatores, e além de outros. Portanto, esses fatores é que fazem com que o número de técnicos não ser o suficiente para uma cobertura nacional. Por altura das campanhas de vacinação, por exemplo, o ICV tem recorrido aos agentes sanitários comunitários. Por orientação da Organização Mundial da Sanidade Animal, portanto, todos os países membros deveriam, portanto, formar os chamados agentes sanitários comunitários para ajudarem, podemos dizer, os serviços veterinários de todos os países membros para uma maior cobertura em termos de assistência técnica veterinária aos países. Então, nós temos recorrido, portanto, a esses agentes sanitários comunitários para, de facto, nós levarmos a cabo todas as ações empreendidas ou programadas. Esses agentes, portanto, conforme afirmamos há bocado, foram criados pelos serviços de veterinária sob orientação da OIE. Portanto, o ISV elaborou 6 subprogramas de produção pecuária, portanto, a saber, o subprograma de bovinocultura de corte e leite, subprograma de caprinocultura, de suinicultura, de avicultura, de controle de doenças e o PATEC, este último, relacionado, portanto, com um programa pan-africano de luta contra as tripanosomias. O arranque efetivo ainda não é uma realidade por algumas razões que depois, mais tarde, nós iremos tratar com mais profundidade. A sua implementação prática contribuirá, evidente, grandemente para o aumento da produção pecuária, no combate à fome e na redução da pobreza e, consequentemente, na redução das importações. Ora, a seguir, podemos falar sobre a colaboração regional e internacional. O Instituto dos Serviços de Veterinária, pois tem algumas responsabilidades a nível regional e a nível internacional. Assim como a SADEC, há uma estreita colaboração com este importante órgão regional, através do Comitê Técnico da Pecuária, no controle e combate de doenças, além de outros organismos de fomento à produção pecuária. Com outra instituição, que é, portanto, a OAIBAR,
através de programas de fomento, controlo e erradicação de doenças a nível do continente africano. Com a OIE, pois claro, a esse organismo mundial, portanto, são canalizadas todas as informações ou dados sobre a situação zoossanitária de cada país membro, que é, portanto, importante ferramenta para as trocas comerciais entre países membros em todo o mundo. Em termos de cooperação regional, pois nós temos memorando de entendimento com os países vizinhos, portanto, a República da Namíbia, a República da Zâmbia, a República Democrática do Congo e a República do Congo. Têm sido realizados encontros de harmonização dos programas profiláticos ao longo das fronteiras comuns para o controlo e erradicação de doenças e a facilitação do comércio, um instrumento muito importante para nesta altura, em que a República de Angola está aderindo às zonas francas do comércio livre. Portanto, esta cooperação regional que nós temos tido, por exemplo, fundamentalmente quando é registrado um surto de doença ao longo portanto, de fronteiras comuns, nós temos realizado encontros, por exemplo, ainda bem pouco tempo, quando tivemos o surto da febre aftosa na província do Quancubango, nós traçamos um programa comum de controle desta doença. Também podemos dizer, portanto, em relação ao teste dos pequenos ruminantes, aí há uns 4 ou 5 anos atrás, nós tivemos contactos regulares com a República Democrática do Congo e a República do Congo para, portanto, nós controlarmos esta enfermidade, esta doença. Ora, depois nós temos focado sobre as principais atividades do Instituto dos Serviços de Veterinária, em que podemos afirmar que nem tudo tem sido fácil, devido aos problemas já apresentados, fundamentalmente no que diz respeito ao número muito reduzido de técnicos, que não nos permite termos uma cobertura eficiente a nível nacional. E assim, temos algumas perspectivas. Portanto, a dotação orçamental para a materialização dos subprogramas de apoio à produção pecuária. O melhoramento das condições de trabalho, que não têm sido as melhores. A admissão de mais quadros técnicos, médios e superiores para o aumento da cobertura nacional da assistência técnica veterinária. O melhoramento salarial, pagamento de subsídios e outros movimentos. O aumento gradual das infraestruturas de apoio à produção pecuária. Também um elemento extremamente importante, conforme dissemos atrás, em que nós temos que temos que pedir ajuda, portanto, chamamos a atenção às autoridades administrativas municipais, no sentido, portanto, de nos ajudarem nesse aspecto. Portanto, também é uma perspectiva que nós temos, portanto, para o melhoramento deste quadro. A revisão urgente da carreira do técnico de veterinária médio e superior, que infelizmente ainda se encontra num estado estacionário. A reabilitação e a construção das infraestruturas onde funcionam os departamentos provinciais do ICV para se dar maior dignidade ao subsetor da pecuária ou veterinária no país. Isso também é uma perspectiva que, de facto, é de realçar. A relevação do papel da autoridade veterinária do país, que é o garante da prática da cadeia do prado ao prato. E nós pensamos que, com estes pressupostos, nós estamos certos de que o aumento da produção pecuária, rumo à redução das importações, a autossuficiência alimentar e excedentes de produção, carne, ovos, leite, etc., para exportação. Portanto, com esses pressupostos todos, isso tudo será uma realidade. Então, era isto que nós queríamos apresentar. Nós queremos apresentar, portanto, a partir de agora, e penso que aqui o nosso colega poderá talvez aprofundar alguns aspectos relacionados com os programas que o ICV tem neste momento. Muito obrigada, Dr. Massolari. Muito obrigada por esta
esta viagem no mundo das ciências veterinárias e de todo o sistema que há de formação profissional, passamos por vários pontos, vários problemas. Foi de facto uma visão geral do setor. Nós vamos dar continuidade com o doutor Capitão Cabonde, chefe do Departamento de Sanidade Animal. Doutor Cabonde, pode por favor ligar a sua câmara? A bocado não está ainda aqui. Pode ligar a sua câmara? Vamos seguir então, sem mais demoras. Dr. Capitão Cabonde, chefe do Departamento de Sanidade Animal, mais inputs a esta explanação que acabamos de ouvir. A palavra é sua, por favor. Muito obrigado. Conforme o Dr. Massolari Diniz acabou de frisar, tentou apresentar, no mínimo, em termos de resumo, o que é que nós temos dentro do Instituto dos Serviços de Veterinária. Conforme ele acabou de frisar, ele notou, deixou como recomendações que nós poderíamos ir mais um pouco, aprofundar o programa de fomento à produção pecuária que nós temos. Nós poderíamos dizer que nós temos esses 6 programas elaborados já, estão inscritos no Ministério das Finanças desde 2018, mas com a situação que o país atravessa, da crise econômica que é mundial, que Angola não deixa de ser também afetada, nós, a título de exemplo, temos o subprograma de bovinicultura de corte e leite, que é onde está inserido o gado do Tchad. Temos esse programa já em curso, com a chegada do gado do Tchad, que nós vamos prosseguir esse programa. Do tal subprograma está elaborado outras no Planalto de Camabatela, conforme subimos. E temos o programa de avicultura familiar também, que está em curso neste momento. Temos o subprograma de controle de doenças animais também, que ele tentou de frisar aqui, que conforme ele falou da campanha de vacinação, nós não seguimos simplesmente com a campanha de vacinação, mas fizemos a vigilância ativa e a vigilância passiva das doenças, que é o controle de doenças animais. Em suma, é mais ou menos esse é o programa, são os 2 programas, que é o programa de produção animal e o programa de controle de doença, onde nós estamos muito inseridos para ver se aumentamos a produção e, em suma, é mais ou menos isso. Pronto, tivemos as apresentações feitas. Muito obrigada, doutor Capitão Cabonde, pela sua apresentação. Foi uma primeira abordagem. Nós, como habitualmente, creio que temos muito que falar, e sendo um assunto tão específico, não vejo necessidade de estar a fazer um resumo do que foi aqui dito, sendo um setor que necessita de facto que se discutam os problemas, que são muitos. Eu gostava, para já, os leitores que dessem uma pequena abordagem relativamente ao Prodesi, que estes webinars são feitos no âmbito do Prodesi. Se tiverem alguma palavra a dizer, se tiverem uma abordagem a fazer relativamente ao programa de fomento da produção nacional, gostava que o fizessem agora. Também, em relação às pessoas presentes na sala, gostaria de dizer que é a altura também, depois de começarem a colocar as questões que considerem que tenham ficado algumas dúvidas ou sugestões a fazer ao setor da agropecuária. Passo a palavra, temos de Ana Marques. Boa tarde, está a escrever no bate-papo.
Ouve-me? Consegue ouvir-me? Ana Marcos? Sim, sim, consigo. Eu estava a perguntar se Consegue podiam ligar? partilhar a apresentação. Conseguiu ouvir a apresentação? Consigo. Como estava com a câmera ligada e estava a falar, não sei se conseguiu ouvir tudo. Consegui. Sim. Só esta parte do fim é que eu estava a conversar, mas não era nada que me prendesse a atenção. Só estava a perguntar se conseguiam partilhar a apresentação, por isso é que escrevi aqui de lado. Sim, senhor, estará gravada e presente. Será possível mandar, creio, o link por net. Pode deixar o seu endereço eletrónico no bate-papo. Claro, porque gostava de partilhar com a equipa esta informação. Estamos a ouvi-la mal? Ok. Mais alguma questão? Obrigada. Eu tenho aqui no bate-papo uma questão que eu vou ler, que é de Stanislau Mota, que diz: bom dia, penso eu que já é a altura da equipa dos nossos laboratórios, por forma a realizarmos os testes cá em Angola, em vez de termos quadros qualificados para o efeito. Eu penso que o Dr. Gonçalves conseguiu perceber que é a altura, diz o Stanislau Mota, que sugere que é a altura de se fazerem os testes laboratoriais em solo nacional. Dr. Massolari. Ok, muito obrigado. Nesse aspecto, embora muitas das vezes temos Está ligada? Já está ligado? Já. Pode falar. Pois, como disse há bocado, embora nós tenhamos que recorrer muitas das vezes aos laboratórios dos nossos países vizinhos, principalmente aqui na Namíbia e Botsuana, nós temos ainda alguns laboratórios já a funcionar. Nós temos na Umpata o nosso laboratório, no AMBO também temos um laboratório a funcionar. Muitas das vezes nós temos que recorrer a esses laboratórios, principalmente para nós fazermos o contraste, né? Nós fazemos um contraste e confirmação laboratorial. Entretanto, a sua preocupação Você não se repetiu. Pois, entretanto, pois, conforme dizia, há de facto a necessidade de nós, dos nossos laboratórios já existentes, conforme disse há bocado, nós apetrechamos melhor os nossos laboratórios, tanto do ponto de vista de recursos humanos como em material e equipamento. Entretanto, é bom frisar que, de facto, nós temos já alguns laboratórios a funcionar no nosso país. Stanislau, a sua pergunta foi agora respondida. Eu tenho aqui Ângelo Esteves com mão levantada. Ângelo Esteves, ouve-nos? Sim, oi. Pode apresentar a sua questão, por favor. Dizer a quem é dirigida. Gostava que se apresentasse também, além do seu nome. O meu nome é Ângelo Esteves. Sim. Ok. Então, É estudante, aluno, veterinário? Eu sou médico veterinário.
é médico veterinário. Eu ia Sim. pedir-lhe o favor, se estiver sozinho, que tirasse a máscara para ouvir-me melhor. Ok. Porque as máscaras, se estiver sozinho, se estiver acompanhado, não pode fazer. Estou sozinho, Ok. por enquanto. Pode apresentar a sua pergunta. Pois é. Acabei de assistir a apresentação e gostei bastante, mas há uma das situações que nós, como veterinários e não só, gostaríamos tanto que a produção pecuária fosse alavancada. E um dos constrangimentos que se disse foi da questão dos técnicos. Eu queria saber do doutor qual é a perspectiva da inserção dos técnicos a nível do Instituto dos Serviços de Veterinária. E para dizer que muitas das vezes esse não é só o problema a nível dos serviços de veterinária, mas também o próprio Ministério da Agricultura. Falta bastante de quadros. E a fuga do... Sim. E outra questão que o doutor disse foi a pouca aderência de candidatos para a Faculdade de Medicina Veterinária. Claro, não há incentivo como tal, tanto por parte do Estado como privada, de seguir o curso, porque muitas das vezes o salário não é atrativo. Então, os jovens preferem deixar de fazer esse curso e optar em outro. E outra, como contribuição, diz-se sempre por parte do governo que querem alavancar a produção nacional, mas que a questão quando vemos a parte que é dada para o Ministério da Agricultura, quase que não chega, dificilmente chega a 5%. Então, se a gente quer alavancar a agricultura, com 2 ou 1% que é dada para a agricultura, será que isso faz alguma coisa? E qual é a preocupação por parte do Ministério a melhorar essa situação? Foram várias perguntas. Não, a principal... Ainda temos mais algumas? Sim, a principal pergunta foi... São contribuições também. Contribuições. Sim, vamos ver. Vamos deixar agora aqui os técnicos do Instituto também darem a sua opinião, responderem as suas questões. Muito obrigada pela participação. Tá bom. Doutora. Posso dar uma sugestão? Posso dar uma sugestão? Em vez de ser respostas, serem respostas caso a caso. Nós estamos a ouvi-lo mal. O que eu queria dizer, eu queria dar uma sugestão. Em vez de estarmos a dar respostas caso a caso, talvez fosse bom juntar 3 ou 4 para depois permitir aos nossos palestrantes discorrer melhor sobre a matéria. Essa é a minha sugestão, ok? Muito obrigada. É o que vamos fazer. Mas precisamos de mais questões. Eu posso ler aqui algumas que estão aqui no bate-papo. Eu posso pôr mais questões, se quiser. Não se pode, não, só um segundo. Nós temos aqui algumas no bate-papo. Okay, eu vou ler. Alice Rodrigues diz o que se tem feito para o repovoamento animal, espécies extintas ou inexistentes, tendo em conta o fomento e a diversificação da produção agropecuária. Esta questão vem da Alice Rodrigues. Muito obrigada por ter colocado. Vamos ver mais, temos mais aqui. Bem, não encontro mais aqui, então, engenheiro Severino, se quiser, pode de facto colocar uma questão. Gostaríamos que ligasse a sua câmara. A sua câmara e a câmara. Portanto, eu não sou do setor, mas vivo o setor há muitos anos. E vejo aí o Benjamin Castelo e outras pessoas que conosco estiveram no programa Vetor, anos atrás, debatendo muito acirradamente esta questão, sobretudo do ponto de vista da produção, e não só.
Portanto, o grande problema que se põe é o orçamento, como se vislumbrou pela intervenção anterior. Enquanto isto não for resolvido, dificilmente a boa vontade dos técnicos e do Ministério poderão ter a repercussão que todos nós ansiamos, porque recursos naturais estamos nós cheios, mas depois o crescimento é lento e no todo temos um PIB que confrange, com todas as razões objetivas e subjetivas. Portanto, nós vinhamos sempre dizendo antes, quando se importava ter mais carne, que parte das receitas tributárias da importação fossem consignadas, boa parte delas ao setor. Por que é que isso não se faz? Subjetivamente eu digo. Primeiro porque todos nós ficamos numa espécie de área de conforto, de não querer beliscar suscetibilidades e ficamos à espera que as decisões venham do topo para a base. Eu acho que os técnicos do setor têm que ser mais reivindicativos do ponto de vista de defender o projeto e também o seu papel no desenvolvimento nacional. Acho que ficamos um pouco restritos por situações subjetivas, políticas, hierárquicas, em reivindicar. Reivindicar no bom sentido, não é reivindicar de forma anárquica, não, reivindicar, insistir. E depois, dessa base, e não vejo aqui nenhuma referência à ordem veterinária, eu sei que no passado havia algumas incompatibilidades que acompanhei, não posso dizer de que lado há razão, e isso não interessa, o interesse é que se trabalhe com as organizações, e também não vi referência a um movimento muito interessado, que é das cooperativas pecuárias. E então, parece-me que estamos no caminho certo, que é a participação da classe empresarial e da ciência na questão da ordem. E fiquei um bocado surpreendido de não ter ouvido dos nossos ilustres, do Garcia, sobretudo, nenhuma abordagem ou referência a essa situação. Portanto, mas parece que agora estamos no caminho de ferro, está empresariado. Mas faltam recursos para aquilo que é o grande manancial da pecuária tradicional. E isso magoa-me muito, fere-me muito, particularmente na região, aliás, está aí a região apontada, que é a região sul, mesmo no Cunene, no sul da Huila, que é preciso darmos muito maior apoio do que aquele que tem sido dado. Muito maior apoio. Fiquei satisfeito quando eu vi que no PIMA apareceu o programa no Cubal, e pronto, e que devia ser muito mais abrangente por parte daquelas situações. E eu penso que, se houver essa reivindicação persuasiva da base dos técnicos, pode-se chegar ao topo da pirâmide do Ministério para entre aspas, empurrar o ministro para ser mais reivindicativo em relação ao Orçamento Geral do Estado. Pedir que parte das receitas, embora hoje se importe menos caro dada a situação cambial, que parte dessas receitas vão para o Instituto. Não faz sentido esta falta de recursos, não faz sentido nenhum num setor que tem grande potencial e que pode crescer rapidamente. Mas lá estamos sempre nós. Não há recurso, não dá. Vamos todos colaborar. Agora, eu gostaria de ter o programa para repercutir. Nós mandamos o convite para mais de 800 operadores na área da agricultura, nós temos essa base por todo o país, mas gostaríamos depois de fazer ainda maior a reprodução deste excelente trabalho que foi aqui apresentado. Portanto, este é o aspecto que eu gostaria de colocar. E, mais uma vez, pedir à senhora Isilda que me ajude a fazer mais um programa Vetor, convidando algumas pessoas que aí estão para irmos ao Vetor, que é um programa que tem 20 anos na Rádio LAC, que se repercute todas as semanas e que, enfim, que tenha um certo impacto na economia. Há bocado ouvi a Ana Marques, que parece que tinha um documento também para apresentar.
E por isso fica já também minha convidada para poder... Eu não tinha documento para apresentar. Eu pedi para partilharem o documento. Partilhar o documento. Percebi o contrário, ok? Mas se tiver interesse, eu passo a apresentar a empresa onde trabalho. Não sei se conhecem, a Socifarma, que faz. Engenheiro Severino, Estou a nós acabar, vamos olha. deixar Eu queria aqui, falar muito da obrigada fauna. pela sua participação. A questão da Sou fã fauna, do programa. Sou fã do O que é que se- programa. Vetor. Dona Isilda, obrigado. conseguem-me ouvir? Conseguimos ouvi-la. Ok. Estava a partilhar com o senhor Severino que eu não tinha um documento para apresentar. Tinha era pedido Sim, para percebemos. nós apresentar. percebemos. Nós vamos dar aqui, vamos dar a Só luz para aqui fechar, aos protagonistas. Isilda, para fechar, é também falar a Jusante dos cortumes, das peles, como valor agregado à pecuária também, que Angola já foi um grande exportador para o Japão, navios e navios carregados. Hoje não há os cuidados no tratamento das peles, nem os cidadãos sabem fazer. Eu acho que era muito importante ver essa vertente. E a fauna, que também tem os seus problemas quando a gente vê que o vírus veio dos animais. Um abraço e meus parabéns por esta iniciativa. Muito obrigada pela participação. Nós vamos deixar aqui, há muitas questões a serem respondidas agora. Dr. Massalário e Dr. Cabonde, a palavra é vossa. Pois, muito obrigado, engenheiro Severino. De facto, chamamos a atenção sobre muitos aspectos que são extremamente importantes. Nós sabemos que o engenheiro Severino anda a par destas questões todas e nós agradecemos muito sinceramente as suas contribuições. De facto, referir-se às nossas reivindicações, não é? Portanto, nós, paulatinamente, nós temos feito chegar as nossas preocupações às estruturas de direito, não é? Sabe que eu detesto a palavra paulatinamente. Mais agressivos, conforme disse, entre aspas, não é? Nós agradecemos, nós vamos então agir desta forma para ver se de facto as coisas andam da melhor forma possível. Nosso muito obrigado. Portanto, foram mais considerações, não é? Do lado do engenheiro Severino, que nós tomamos boa nota. Agora, em relação sobre deixa eu responder. Doutor capitão. Sim, muito obrigado outra vez. Estávamos a falar com o doutor. O doutor Ângelo falou do recurso humano. Nós afirmamos que neste momento é um grande problema sobre o recurso humano. Temos poucos técnicos na nossa área. E nós já, conforme o doutor Massolari falou, que temos já essa petição junto à direção do Ministério. Estamos a fazer esforço de tentar integrar mais técnicos, como médio, como superior, para poderem ingressar, porque neste momento temos grandes tarefas com esse técnico que nós temos, não vamos conseguir. Como disse o engenheiro, que nós temos receitas, o ISV faz receita, mas com a introdução do CEP, neste momento temos grande dificuldade. Nós temos municípios onde não temos nem sequer a internet, não conseguimos cobrar receitas. Temos grandes problemas com CEP, AGT. No município onde existe AGT cobramos, depositamos na AGT, mas a AGT o retorno é um bocado complicado. É mais ou menos isso o problema que temos em termos de funcionamento. As receitas são escassos e estamos a evitar esforços de metermos, pelo menos em cada município,
um sistema de internet para tentarmos arrecadar a receita no sistema do CEP. Esse é mais ou menos o problema que nós temos. Muito obrigado. Obrigada. Ainda temos questões a serem respondidas relativamente, mas lembro-me que houve aqui uma abordagem ao repovoamento. Doutor Massolara, uma questão. Repovoamento. De- Ok, muito obrigado. Relativamente ao problema do repovoamento de animais, temos de informar que nós temos esse programa de repovoamento pecuário do Planalto de Camabatela. Portanto, o fornecimento, vale a aquisição, podemos assim dizer, dos animais provenientes do Chad. Portanto, é uma oportunidade que nós temos em cumprir uns programas de repovoamento do Planalto de Camabatela. Portanto, neste momento, é que nos apraz dizer relativamente ao problema do repovoamento do setor pecuário. Muito obrigada. Nora, eu vou aqui ao bate-papo ler mais uma pergunta que vem da Fátima Pilatos, David. Chamo-me Clementina Pilatos. A minha questão é, por sinal, também preocupação e a falta de incentivo e apoio aos técnicos veterinários. Na verdade, nós, os técnicos, podemos ter vontade e determinação em continuar a formação na área, mas a falta de recursos tem impedido. É mais uma chamada de atenção recorrente, a falta de... Senhor Benjamin Castelo, pode intervir, tem a sua câmara. Preciso de ouvir, tem que ligar o som do microfone. Está bem, muito obrigado. Faça o favor de intervir. Muito bom dia a todos, não sei se estão a me ouvir. Ouvimos-lo muito bem, obrigado. Ok, chamo-me Benjamin Castelo, estou de profissão engenheiro agrônomo, sênior, com 40 anos de casa e, de momento, estou a me dedicar mais à exploração agropecuária. Agora, a minha preocupação, penso que mesmo o preletor conhece, que nos conhecemos muito bem, conhece, a minha preocupação sempre foi que esse instituto, chamar Instituto de Serviço Veterinário, faz com que a carga veterinária é maior do que a carga pecuária. Fala-se mais de campanha de vacinações e fala-se menos do manejo do gado, de produção de alimento para o gado, da gestão da exploração pecuária. Essa que é a questão fundamental para mim. Eu acho, nesse aspecto. Enquanto, veja mesmo nos relatórios do Ministério da Agricultura, os relatórios anuais, a produção, quer dizer, no relatório aparece mais campanha de vacinações, menos criação dos animais. Agora, eu penso que essa é uma questão fundamental, porque nos países anglófonos, no país francófono, eles falam mais de pecuária do que de veterinário, porque eu penso, para mim, que a sanidade animal é importante, mas é auxiliar. O fundamental é mesmo o manejo do gado, no aspecto alimentação, genética, esses aspectos. Agora, eu ouvi aqui falar questão dos quadros. Eu penso que o problema dos quadros reside no facto que o processo de ingresso, da progressão nas carreiras e na permanência das carreiras que se coloca. Eu sempre defendi. Enquanto que o ingresso ou a progressão nas carreiras faria-se à base de despacho por nomeações, por, como chama aquilo, conveniência de serviço, isso não. Tem que começar a implementar as carreiras profissionais. Entre-se na carreira, através de um ingresso, de um processo transparente, competitivo, e depois garante-se e entrar nas carreiras
isso tem garantia na permanência e no seu progresso. Quer dizer, a progressão da carreira não deve ser feita na base de despachos administrativos, não, por concurso. E quando alguém está numa posição, enquanto não cometer crime, enquanto não corresponder com as atribuições nesse cargo, tem que se manter nesse cargo. Não é porque chega outro dirigente e diz, não gosto dessa cara, tira. É a instabilidade nas carreiras profissionais. É um aspecto. Outro aspecto é que o que acontece? Na minha experiência, especialmente a partir de 92, os novos quadros, quando entram, são colocados, mas não há aquilo que se chamava antigamente o período de estágio. Bem que na legislação diz que são 12, antigamente era 6, agora são 12 a 18 meses, mas na realidade isso não acontece. Questão do estágio. O estágio como? Primeiro, o novo técnico tem que ser colocado num local onde vai encontrar um profissional, um quadro já abalizado na matéria. O que eu venho a constatar agora é que muitos quadros nossos, dos poucos ainda que estão, mas não dominam a profissão, porque não tiveram a oportunidade de passar por esse período de estágio, de encontrar um já antigo, que já conhece, que vai lhe segurar na mão para lhe mostrar onde pisar e aprender. Por isso, cria-se dificuldades. Agora, na falta da humildade que é própria a nós angolanos, em vez das pessoas reconhecer essas limitações, também esconde-se. Ou vira-se arrogantes, fecha-se na colaboração. E outra questão, na questão da pecuária, mesmo que na própria veterinária, há especialidades. Temos, se vamos ver, vou dar exemplo de uma área que eu conheço melhor, de uma área da exploração agrícola que eu conheço melhor, porque estou lá quase há 40 anos, é na Sela. A Sela até 74, 75, chegou a produzir mais de 100 mil litros de leite dia com semi-analfabetos. Hoje, com doutores, mestres, licenciados, nem conseguimos produzir 10 mil litros por dia. Agora, coloca esse problema. O que está acontecendo? E se vamos analisando, na altura, o serviço dito veterinário, mesmo que chamava também assim mais ou menos isso, tinha uma base de produção de alimentos. Nós não se trazia na Sela forrageiras do Brasil. As forrageiras eram melhoradas, eram produzidas no caçoço, aí na Sela. Havia campo. Isso tudo perdeu-se. Eu penso que nós no passado temos um passado positivo que deve servir de referência. Referência em matéria de ingresso, progressão e permanência nas carreiras. Referência em matéria do que se fez de positivo. É isso que está a faltar. Só na base disso. E os programas estão lá. Por exemplo, na Sela, foi produzido no tempo do Dr. Vicesse, aí no ISV, 3 volumes, com financiamento externo para relançamento da bacia leiteira de Sela. Isso tudo foi arquivado. Então, são essas questões, temos que ter a humildade de nós de reconhecermos, erramos, mas agora, permanecer no erro, isso é um crime. Por isso que eu acho que nós devemos tomar em consideração as referências do passado nosso positivo e ver como melhorar. Mas, como sempre diz que o mais importante são os recursos humanos, agora, temos que ganhar. Não podemos ver só a salário. Salário produz-se. Se houver uma melhor produtividade a nível do setor veterinário, o próprio setor veterinário pode ser autossustentável. É serviço mesmo, isso pode ser autossustentável. Não a grande custo, mas a baixo custo. Autossustentável. Mas, quer dizer, produzir serviço, tem que haver uma produtividade. Nesse momento, não há produtividade. Se perguntar aos nossos técnicos atuais, o que ele faz por dia, em 8 horas de trabalho por dia, nem consegue pagar o seu próprio salário. Porque em 8 horas, porque falta todo um sistema de funcionamento. Agora, estou a pensar agora em outra coisa que já não desapareceu. Os calendários anuais. Havia esse calendário
de produção suinícola, havia calendário. O único calendário que permanece agora é ainda só o calendário das vacinações. Agora, o restante já não. Quem vai ensinar a Senhor ter... Benjamin, Vou concluir já. Desculpa, peço imensas desculpas. mas só um minuto só. interrompê-lo. Vou concluir. Consegue ouvir-me? Como essas oportunidades não aparecem todos Senhor os dias. Benjamin, Diga. consegue ouvir-me? Sim, estou a ouvir bem. Eu peço imensas concluir desculpas já. por interrompê-lo, Yeah. mas nós temos o nosso tempo Tá bem, limitado. olha, E eu gostaria de saber, e a concluir gostei já. muito da sua participação. Qual é a questão que gostaria de perguntar a estes técnicos? Qual é a questão que frisa para perguntar a estes técnicos? Porque, de facto, as pessoas, o Dr. Massolari e o Dr. Cabonde apresentaram uma comunicação e eu acho que deveria ser baseado no que eles apresentaram, que as perguntas deviam ser dirigidas. Qual é a questão que ficou, que eu tenho alguma dúvida ou gostaria? E eu aceito as suas sugestões, lógico. O ideal seria não termos tantos problemas. Tem uma questão a responder? Vamos, o Dr. Cabonde, muito obrigada por ter participado. O Dr. Cabonde vai responder a uma das questões que eu... Vamos embora. Dr. Cabonde. Muito obrigado, engenheiro Castelo, pela contribuição. Falou de manejo, que nós não focamos. Esse é o objetivo principal nos programas da produção. Quer dizer que nos programas de produção é exigir-se no manejo. No manejo quer dizer que nós podíamos, dentro dos programas de produção, falar da alimentação, ensinar, conforme o engenheiro disse, que fazer pastos, fazer alimentação para o gado, alimentação para aves. Fazer a genética, quer dizer que melhorar a raça. Nós conhecemos muito bem que o nosso gado, na sua concentração, é na zona sul 80%. E há toda a necessidade de se melhorar essas raças por causa da carne, não sei o que, outra coisa. E as infraestruturas também de apoio à produção. Isso tudo faz parte dos programas de produção. E como o comércio, como o engenheiro sabe que o grosso dos nossos criadores tradicional não tem cultura de comercializar. Então temos que introduzir também o comércio rural de venda de gado nessa zona. Isso tudo está dentro dos programas de fomento. É isso que queria mais ou menos tentar situar o engenheiro Castelo. Muito obrigado. Dr. Massolari, Dr. Massolari teve a apontar algumas questões e eu acho que ainda tem algumas ali para responder. Pode tomar a palavra, por favor. Não, muito obrigado. Era precisamente na explanação, algumas considerações feitas pelo engenheiro Benjamin Castelo. Bom, falou das carreiras profissionais, da competição, etc, etc. De facto, são fatores extremamente importantes, não é? Infelizmente, hoje não se está a levar muito a sério o problema de carreiras, não é? O problema de carreiras que também influencia muito no descontentamento de alguns técnicos que depois de uma determinada altura, portanto, não são promovidos, enfim. Esta problemática é também um assunto de realçar. Referiu-se também no problema dos estágios, exatamente. Bom, técnicos já experimentados que deviam, portanto, orientar os outros técnicos saídos agora dos bancos da faculdade, tem acontecido, de facto, né? Não com aquela abrangência que nós queríamos, né? Mas há muitos técnicos que estão sendo seguidos por alguns já com alguma experiência. De resto, pronto, sobre produção, genética e tudo, já o Dr. Capitão se referiu. Portanto, isso também requer um contacto permanente, não é? Já que, pronto, o Dr. Benjamin Castelo conhece muito bem a casa, há muito tempo. Podemos, portanto, colaborar consigo, né, em contactos permanentes, por forma a nós debelarmos estes assuntos todos relacionados com a produção pecuária. Era só o que eu tinha. Obrigado.
Gostaria de convidar os senhores diretores, o Dr. Capitão, Dr. Diniz, se houver mais alguma coisa a acrescentar sobre esta apresentação, no fundo um ponto da situação sobre os serviços veterinários, situação atual e perspectivas. Gostariam de dizer mais alguma coisa? Bom, pensamos que aquilo que nós apresentamos não é tudo, evidentemente que não. Nós abrimos um tema que pode ser a posterior discutido com muito mais profundidade, não é? Nós não fechamos este assunto. Evidentemente que haverá outros encontros mais, né, do género, tanto nós só ou então com outros setores da vida nacional, em que as pessoas poderão, portanto, conhecer muito mais e com maior profundidade o que é o Instituto de Serviços de Veterinária. Infelizmente, nós notamos que há muita gente que não conhece o papel, de facto, do médico veterinário numa sociedade. Daí que talvez muitas das vezes os nossos assuntos não chegam até onde deveriam chegar, porque não se tem uma percepção exata daquilo que é o Instituto de Serviços de Veterinária, que em si é a autoridade veterinária do país. Portanto, era só isso que eu queria acrescentar neste momento. O Dr. Capitão talvez venha falar mais alguma coisa, talvez sobre algo relacionado com prótese. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Para terminar, nós gostaríamos de dizer que é preocupação nossa na ativação dos programas que nós escrevemos. Foi nossa preocupação maior, conforme o engenheiro Benjamin Castelo falou, que a produção estava a ficar atrás, não é? A nossa preocupação maior é a produção, por isso é que nós notamos os 4 programas de fomento já foram escritos, estão já na mesa. E o programa de controle de doença, como o engenheiro acabou de frisar, que era uma questão de vacinação todos os anos, então priorizamos a produção, os 4 programas estão escritos, conforme eu disse no início, que se esse programa de produção saírem em condições, estivar-se, quer dizer que nós estaremos em condições de introduzir esses programas todos dentro do produto. Teremos o aumento da produção, vamos diminuir a pobreza e vamos ter uma maior produção em termos da pecuária no país. Mais ou menos isso que eu tinha para resumir. Obrigado. Muito obrigada. Eu ainda tenho aqui algumas sugestões no bate-papo, porque isto foi de facto uma primeira abordagem dos serviços veterinários que tivemos aqui. Eu vou ler a mensagem. Diz: os serviços provinciais de veterinária devem ser potenciados material e humanamente, associado à capacitação, para que possam fazer o seu trabalho de forma mais atuante e deixar de limitar-se em vacinar apenas os animais. Por outra, é preciso que o Estado e o setor privado fomente o surgimento de mais instituições de ensinos especializadas em veterinária. Hoje temos mais produtores e criadores de animais e não têm o devido acompanhamento devido à insuficiência de técnicos. Foi o que nos deixou, a mensagem que deixou Isaac Zina. Nós retemos deste webinar, antes de terminar, porque aproximamos-nos do meio-dia, agradecemos os presentes, a todos os convidados presentes na plataforma no Zoom, pela sua participação. Agradecemos também aqui, especialmente a quem nos tornou possível também a realização deste webinar, as pessoas do ISV, Instituto de Serviços Veterinários. Muito obrigada, o Dr. Massolari, muito pronto desde o início, acedendo ao nosso convite. Muito obrigada ao Dr. Capitão também estar aqui presente.
Obrigada, agradecemos também Susana Fernandes por nos ter trabalhado connosco no sentido de se falar de serviços veterinários. Esperamos que seja uma primeira abordagem, que o assunto está na mesa, que volte à mesa. Prevemos para breve uma nova troca de ideias sobre o tema de saúde animal e veterinária. A todos os presentes, muito bom dia. Até a próxima quinta-feira com um novo webinar. Muito bom dia a todos.